Há uma pergunta que me acompanha há tempos: como um país que fala tanto de meritocracia pode conviver com tanta fome, tanta miséria e tanto desemprego? Vivemos um paradoxo. De um lado, um discurso que enaltece o esforço individual, a questão de empreender e a resiliência. Do outro, uma realidade em que mais de 30 milhões de brasileiros enfrentam insegurança alimentar e quase 10 milhões estão desempregados ou subutilizados. A lógica é simples e cruel. Quanto mais o sistema exige que as pessoas se reinventem, menos ele oferece condições reais para que isso aconteça. O desemprego, nesse cenário, não é apenas uma estatística, é uma doença social silenciosa. Ele não mata apenas pela fome, mas pela ausência de sentido. E o mais grave é que a sociedade transformou esse sofrimento em culpa individual. Nos últimos anos, a linha que separa o trabalhador do invisível se tornou tênue. Milhões vivem em subempregos informais, sem direitos, sem garantias, sem perspectivas. É a precarização travestida de liberdade, ou é empreender por necessidade que romantiza o desespero. Enquanto isso, o Estado e o mercado olham para o outro lado. A fome cresce, os abrigos lotam e as pessoas em situação de rua aumentaram mais de 200% em uma década. Em algumas capitais, há mais gente dormindo nas calçadas do que crianças em creches públicas. E mesmo assim, seguimos ouvindo que quem quer consegue. Essa negação do problema não é ingênua, é estratégica, porque admitir o desemprego como uma questão estrutural exigiria rever todo o modelo econômico e político que sustenta o país. Significaria repensar a tributação, a concentração de renda, os investimentos públicos, a lógica do crédito e, principalmente, o papel do Estado na geração de oportunidades. Mas o que se vê é o oposto: políticas de incentivo a grandes corporações, juros altos que estrangulam pequenas empresas e ausência de planejamento para que mais precisam e ausência de planejamento para os que mais precisam. Isso não é apenas desorganização, é uma escolha política. Há um silêncio institucional em torno da miséria. O desempregado, o morador de rua, o trabalhador informal, todos são empurrados para o mesmo lugar, o da invisibilidade. É como se o país tivesse criado um sistema de extermínio social disfarçado de meritocracia. E o impacto disso é devastador. Pesquisas mostram que o desemprego prolongado eleva a mais de 40% os casos de depressão e ansiedade severa. Pessoas perdem não apenas a renda, mas a identidade, porque o trabalho, mesmo com todas as suas contradições, ainda é o elo simbólico entre o indivíduo e o mundo. Quando ele some, o sentido da vida se fragmenta. Mas ninguém quer falar sobre isso, porque é mais fácil culpar o indivíduo do que o sistema. Vivemos em um tempo em que a tecnologia promete eficiência, mas produz desigualdade, em que a inteligência artificial substitui pessoas, mas o Estado não substitui o emprego perdido, em que a inovação é celebrada, mas o básico, comida, abrigo, dignidade, continua sendo luxo para milhões. E o mais assustador é perceber que o desemprego deixou de ser exceção e virou parte do funcionamento da economia. Ele é o motor da precarização, a ameaça constante que faz as pessoas aceitarem menos, trabalharem mais e se culparem por falhar. O desemprego é o novo controle social, mas ainda há um ponto, o abandono das políticas de longo prazo. Fala-se muito em reformas, mas quase nada em planejamento estratégico real. Os planos de desenvolvimento são tratados como promessas eleitorais e não como compromisso de Estado. E em vez de pesquisa e desenvolvimento social, temos improviso. Em vez de gestão pública com propósito, temos gestão de danos. Um país sem projeto não tem futuro, apenas sobrevive. E sobreviver, para muitos, tem sido o máximo possível, mas não deveria ser. O trabalho é mais do que sustento, é pertencimento, é o que
ancora o ser humano à sociedade. Sem ele, a pessoa deixa de ser vista, lembrada, reconhecida. Por isso, quando alguém diz que pensa em desistir, não é apenas sobre depressão, é sobre uma sociedade que quebrou o pacto da solidariedade. E quando uma pessoa perde o direito de sonhar, a nação inteira fracassa. A solução não é simples, mas passa por planejamento, empatia e coragem política. Precisamos de políticas que tratem o desemprego como o que ele realmente é, uma crise estrutural de sentido e de sobrevivência. É preciso criar mecanismos de transição justa, programas de reintegração profissional, incentivo à economia solidária e formação continuada. Não é apenas sobre vagas, é sobre vidas. Se você chegou até aqui, eu te peço, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo. Não por algoritmo, mas porque precisamos fazer barulho. A mudança começa quando o silêncio termina. E se puder, apoie financeiramente este projeto para que a gente possa continuar produzindo conteúdo que traga reflexão, pesquisa e humanidade para o debate político. Cada contribuição é um ato de resistência contra a indiferença. Porque o desemprego não é uma escolha. A indiferença, sim.